Então, eu vim morar para aqui muito pequenina, na sequência da independência de Moçambique, e vivi aqui até aos 8 anos. E os meus pais foram morar para Coimbra, e eu continuei cá com os meus avós. Os seus pais eram daqui? Os meus avós eram de cá, os meus 4 avós eram de cá, mas depois o meu avô paterno já viveu a sua vida toda em Moçambique e, portanto, o meu pai nunca se identificou muito com este território, mas a minha mãe, sim, foi aqui criada. Então, nós viemos morar para aqui, depois os meus pais foram morar para Coimbra e eu, na altura, não quis ir, fiquei aqui com os meus avós, até que eles arranjaram um truque para me arrastar com eles e eu fui morar para Coimbra e vivi lá. Portanto, fiz a escola, fiz o liceu, estudei no ensino superior lá também, na universidade, e eu sempre fiquei com aquela coisa de eu vou morar na Freixeda. Então eu escolhi uma formação que me deixasse trabalhar numa área que eu sabia que aqui podia ter um emprego. E por isso é que escolhi ser professora, depois escolhi a parte da biologia porque era um assunto que me era bastante querido. E pronto, e depois quando concluí a faculdade e comecei a trabalhar, vim para esta escola e trabalhei sempre aqui. Já estou cá desde 1996. Pronto, e depois também muito consequência dos meus gostos pessoais, isto já nasce connosco, não é? Eu sempre gostei muito da terra, de plantas principalmente, também gosto das outras espécies, mas plantas gosto mais. E pronto, e sempre me senti aqui muito confortável. E depois o contacto próximo entre as pessoas, conhecer sempre alguém e ter sempre alguém com quem conversar também foi bastante importante para esta, não para vir, mas depois para me fixar. E entretanto, eu também cresci nos escoteiros, não é? Enquanto vivia em Coimbra, fiz parte de um grupo de escoteiros que me ajudou a alimentar esse meu lado de viver na natureza. E depois eu sempre tentei misturar o ensino mais formal com todos estes meus backgrounds, não é? Toda esta minha experiência, estas minhas vivências fora da escola. Entretanto, conheci 2 biólogos que são mais ou menos da minha idade e que tinham vindo para aqui trabalhar no Parque do Douro Internacional, que também tinha acabado de ser criado, e depois também estiveram na base da constituição da ATN e de todo este projeto que agora temos aqui, e foi com eles, com a Ana Berliner e o António Monteiro, que eu comecei a olhar para o campo nesta perspectiva da conservação da natureza, porque o meu campo era um sítio onde eu me podia divertir e principalmente a questão da agricultura, eram as coisas que até ali faziam mais parte da minha vida. E depois eu comecei a olhar para esta perspectiva da conservação da natureza e das florestas, que me agrada muito, e fiz desde logo do início parte dos órgãos sociais da ATN e tenho feito ao longo destes anos todos. Ao princípio era um bocadinho até naquela perspectiva do precisamos de pessoas e os recursos humanos são sempre escassos nestes lugares. Pronto, e depois com o passar do tempo, com um envolvimento cada vez maior, e depois atrás de mim foram os alunos com quem trabalho também todos para lá a reserva da Faia Brava, pelo menos em alguns momentos da sua vida. E isto agora esteve assim um bocadinho mais parado por causa do Covid e os miúdos reclamam, porque eles no fundo crescem um bocadinho a pensar assim, quando a professora Tina for minha professora, depois eu também vou. E estes tiveram um bocadinho de azar, mas pronto, a ver se as coisas acabam por normalizar e podemos voltar a fazer esta aproximação das crianças com o território, que para mim é fundamental. O ensino no exterior, principalmente das ciências, mas das outras áreas do conhecimento também, o ensino faz sentido se eles estiverem a ver e estiverem a mexer. E depois a questão da preservação e da conservação. Ou vivem no território e gostam, ou então nunca vai ser uma coisa efetiva, não é? Vai ser sempre baseada em concepções teóricas. Mais abstrata, não é? Exato. E quando as pessoas se envolvem, depois é um movimento do interior para o exterior. E é um bocadinho isso que tentamos fazer. Depois, é impossível dissociar o património natural do património histórico e da parte das memórias e da cultura. Então, normalmente em associação com o professor de filosofia ou com os professores de história ou de geografia, acabamos sempre por ir um bocadinho por esse lado
e pronto, e criar estes laços com um território que é nosso e que nem sempre foi visto assim. Portanto, os primeiros alunos que eu tive cá em Figueira queriam chegar ao 12º ano, sair daqui e nunca mais voltar, porque viver no campo era muito mau, não é? Então nós tentamos também perceber o outro lado de viver num território como é este. E depois chegámos àquela situação em que até fora de Figueira é difícil arranjar emprego e algumas pessoas começaram a ficar por cá, mas felizmente também já vai havendo alunos que fazem o seu percurso a pensar: no território há estas potencialidades e se eu seguir por estas vias eu posso encontrar aqui as minhas oportunidades, e a escola contribui um bocadinho para isso e deixa-nos, obviamente, satisfeitos com esses resultados. Eu acho que os que têm vindo têm sido um bocadinho consequência dessa falta de emprego que é generalizada. Mas também já há, por exemplo, eu já tive um aluno aqui que ele queria era deixar a escola e ser agricultor, e depois percebeu que tinha que terminar a escola, tinha que fazer formação superior e depois voltar e juntar os dois conhecimentos, o que aprendeu no curso que está a fazer e tudo aquilo que é o conhecimento da família e pronto, depois tirar as vantagens de tudo isso. A questão do turismo, também já começa a haver alguma sensibilidade para isso. A qualidade, produzir com qualidade, apesar de ser em quantidades pequenas e se calhar depois vender a preços mais altos. Isto começa a acontecer e, portanto, eu acho que há aqui um túnel ou uma via de fazer aprender essas pessoas cada vez mais à sua terra. Bem, então, ao longo deste tempo, nós perdemos algumas coisas e fomos ganhando outras. O número de alunos tem sempre decrescido, consequência deste abandono das áreas mais rurais, e eu posso dizer que há 20 anos atrás também tínhamos muito mais alunos e também não eram todos os alunos que chegavam ao terceiro ciclo e ao ensino secundário, não é? Havia muitas crianças que abandonavam o percurso escolar, mas eu noto que, de uma forma geral, há uma certa desmotivação relativamente à escola. Portanto, eu já vivi aqui momentos em que nós dizíamos: nesta escola não há, por exemplo, mau comportamento, nesta escola todos os alunos agarram as oportunidades que se lhes dão. Sair com alunos, por exemplo, em visitas de estudo, era extremamente gratificante porque eles absorviam tudo o que podiam. E nós até tínhamos o cuidado de os levar a grandes centros urbanos para, um dia, quando vierem para a faculdade, depois como é que apanham o autocarro e como é que é andar de metro, nós fazíamos até estas aprendizagens. E hoje o interesse generalizado é um bocadinho menor. Se calhar a novidade também já não é tanta e alguns já estão mais habituados a sair. Por outro lado, as coisas boas que eu noto, ou melhores, que eu noto agora na escola, as metodologias de ensino vão mudando, nós estamos numa perspectiva em que temos o aluno no centro da construção do seu próprio conhecimento, em que o aluno é consultado nas tomadas de decisão, em que se procura articular os saberes de uma forma interdisciplinar e não segmentada como era no ensino mais tradicional, e todas essas coisas acabam, obviamente, por preparar os alunos de uma forma diferente. O facto de eles se envolverem em projetos, de conhecerem pessoas, por exemplo, nós sempre que é possível trazemos investigadores à escola ou através de videoconferências e eles podem contactar diretamente com essas pessoas na perspectiva de conhecerem o seu trabalho em termos de investigação, mas também de como é que é o seu percurso, para haver um conhecimento maior então, e se eu quiser ser historiador ou biólogo, qual é que é o percurso que eu tenho que fazer? Porque às vezes já há um bocadinho esta falta de conhecimento e mesmo as metodologias de trabalho e por aí fora. E, portanto, hoje em dia a escola prepara os alunos
para um leque muito mais diversificado de competências, que também são aquelas que estão preconizadas nos documentos do Ministério da Educação, nomeadamente o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e outros. E, portanto, eu fico muito contente da escola ser capaz, ou estar a fazer um caminho para conseguir construir esta pessoa com estas competências todas. De qualquer forma, eu às vezes penso assim, se nós estivéssemos a fazer este trabalho que fazemos hoje com os alunos que cá tínhamos há 20 anos atrás, então aí é que saíam daqui pessoas mesmo extraordinárias, porque infelizmente há muitos alunos cujas famílias não reconhecem a importância da escola e não investem nesta questão ainda hoje é isso, não é? Ainda sinto. Por exemplo, isto foi notório ano passado. O Covid foi motivo para todas essas famílias que acham que os filhos não devem vir à escola para não os deixar vir. E às vezes foi preciso mesmo haver uma intervenção mais séria. Então, o isolamento já acabou, ele já pode vir. Porque há ainda famílias que são resistentes, principalmente meninas, que é que anda a fazer na escola. Isto ainda acontece. Infelizmente isto ainda acontece. Mas a escola de hoje é muito melhor do que a escola de há 20 anos atrás. Nesta perspectiva de que se o aluno aproveitar tudo o que lhe é dado, ele tem muito mais oportunidades do que tinha um aluno no final do século XX, sem dúvida nenhuma. O relacionamento entre os professores e os alunos hoje é muito mais próximo. E tem as suas vantagens e as suas desvantagens, claro. Mas quem é que não passou por aquele constrangimento do eu agora falava, ou eu agora dizia que não estou a perceber e ficou quietinho com medo da reação do professor, não é? Houve muita gente a passar por este processo, aliás, se calhar todos, e isto hoje em dia não acontece. E então numa escola como a nossa, que é tão pequena, em termos de números de alunos, este ano temos, eu nunca sei bem estas coisas dos números, 400 e qualquer coisa. Acho que não chega aos 500. Nos ciclos todos? Nos ciclos todos, sim. Mas é uma escola pequena em termos de números de alunos, mas é uma escola grande em termos de todo o resto, porque não há nenhum aluno aqui que tenha um problema e que não se encaminhe para alguém, não é? Não são invisíveis, não é? Exato. Por exemplo, perdi a carteira e agora não tenho dinheiro para comprar a senha do almoço. Isto não é um problema, porque eles almoçam sempre. Ou... Sim. Pronto, estes pequenos problemas, que às vezes nas escolas maiores não há esta sensibilidade. Depois há um grande conhecimento das famílias, nós conseguimos prever... Se calhar hoje vem mais triste porque aconteceu qualquer coisa lá em casa, não é? Porque a informação circula e o conhecimento existe. E então há uma grande proximidade dos alunos aos professores e aos assistentes operacionais e eu acho que isto cria sempre bem-estar neste espaço que é a escola onde eles passam o dia inteiro. Portanto, acho que sim, que a escola hoje é muito melhor do que no passado. Isto que eu estou aqui a dizer... E, de facto, estão a reconhecer, é uma escola que faz muitas coisas. É uma escola que faz muitas coisas, mas ainda precisa de fazer muito mais, porque nós não fazemos isto nem todos os dias, nem com todos os alunos, não é? Há pessoas que são muito mais viradas para esta questão de desenvolver projetos e outras que ainda estão muito agarradas aos seus métodos tradicionais. E então eu acho que todas estas dinâmicas que são criadas aqui no território são oportunidades para levar as pessoas a perceber que se calhar temos mesmo é que deitar abaixo a parede da sala de aula e ir cada vez mais para o exterior. Portanto, logo aí eu acho que vai ser... Há muita resistência aqui dentro? Há alguma. Há sempre, não é? Há alguma, sim. As pessoas acabam por se envolver e participar e com vontade e fazer coisas maravilhosas. Eu gosto imenso do trabalho que os meus colegas fazem, mas muitas vezes... Se não houver um forçar, se não houver uma pessoa que se inscreve, que arrasta aos outros, não é? Se isto não acontecer, às vezes é um bocadinho difícil as pessoas envolverem-se.
E quantos maiores forem as dinâmicas desenvolvidas aqui mais localmente e as pessoas que nós pudermos trazer à escola e os bons exemplos do trabalho que são feitos noutras disciplinas ou noutras turmas, eu acho que isso vai potenciar a vontade também das pessoas de mudar um bocadinho, não é? E conseguir passar também para um método muito mais ativo, onde os alunos se envolvem e constroem conhecimento, não é? Portanto, só por aí eu acho que é uma oportunidade, exatamente, é uma grande oportunidade. Depois, outras vantagens que eu vejo é nós começarmos a olhar para o território como um todo e não a minha aldeia e a tua aldeia, ou o meu concelho e o teu concelho, ou então o lado de cá da fronteira e o lado lá da fronteira. Porque, infelizmente, há pessoas que... E a cultura é esta, e os alunos são criados nesta cultura, não é? Nós somos de Figueira, as gravuras do Coa não têm nada a ver connosco. Quanto mais o que se passa para Salamanca e para lá, não é? Isto não há esta cultura não está enraizada. Ou, por exemplo, eu ter um aluno que vive muito próximo da área da reserva da Faia Brava e saber que eu estou ligada ao projeto e dizer-me assim: professora, vocês lá... Então, e tu não? Eu não, que eu não tenho nada a ver com isso, mas ele é que lá vive, não sou eu só lá vou porque o assunto me interessa. E portanto, é muito importante criar este sentimento de pertença, não é? E acho que também nos pode ajudar um bocadinho a caminhar nesse sentido, de olhar para as coisas de forma global, a perceber que se uma coisa acontece mal aqui, todo o território pode ser afetado, ou ao contrário, as coisas boas que estão a acontecer num ponto do território podem também acabar por chegar cá. Portanto, esta cultura também me parece que é preciso implementar e um projeto desta natureza poderá contribuir muito para isso. E depois, por outro lado, se calhar a conservação da natureza é mesmo uma grande oportunidade para todo este território em termos económicos, não é? E pronto, e então não vou dizer já no próximo ano ou daqui a 2 anos, mas se pensarmos aqui um bocadinho mais a longo prazo, isso poderá ser uma vantagem. Vê essa possibilidade, encara? Acha que é um resultado possível? Sim. Eu ando muito no campo. E eu cresci ali naquela aldeia e as pessoas todas... Aliás, acho que isso deve passar nas outras aldeias. A comunidade tem este sentimento assim: e pá, a quinta do não sei quanto está toda cheia de erva e está toda cheia de mato e tal. E eu penso sempre assim: o ano passado era só mato, agora já se vê uma árvore aqui e outra. Não é? Eu tenho esta visão de a natureza está a recuperar o seu espaço. Portanto, o facto da agricultura estar a ser abandonada, de facto, pronto, não é... Se calhar eu não desejava que isso acontecesse, mas aconteceu e está a deixar desenvolver outros aspectos, neste caso a regeneração da vida selvagem. E portanto, isso é o que vai continuar a acontecer, penso eu, e esse território não tem que ser desvalorizado, antes pelo contrário, não é? Pode ser uma grande oportunidade em termos da própria natureza, do turismo que está associado a isso, da qualidade de vida que também as pessoas vão passar a procurar cada vez mais estes ambientes onde podem descontrair das suas vidas mais agitadas e pronto, eu acho que isso vai ser uma mais-valia para o território, não é? Qualquer classificação acaba sempre por ser uma mais-valia e nós já tínhamos aqui algumas de áreas um bocadinho mais pequenas, mas com grande valor. Esse impacto não terá aparecido tão cedo quanto se calhar seria expectável, mas se estivermos a pensar, por exemplo, Parque do Douro Internacional, já lá vão 20 e não sei quantos anos, não é? E a criação desses espaços trouxe alguns conflitos com a população, porque foram limitadas algumas atividades e depois há sempre aquela coisa do caçadores versus conservadores da natureza, não é? Que não têm que ser antagónicos, podem trabalhar para o mesmo fim, e isso já começa a fazer sentido na cabeça de algumas pessoas, não diria todas, mas algumas começam a perceber que se há mais espaços e há mais forma dos bichos se esconderem, por exemplo, na época da reprodução, e se há mais alimento disponível, então
também há mais caça, não é? Isto já começa a ser entendido por muitas pessoas. E, mas já lá vão 20 e não sei quantos anos. Não foi rápido, mas também foi mudar aqui o paradigma de uma forma mais ou menos drástica, não é? E começa a ter os seus, começam-se a sentir... Nota-se essa diferença de um antes e o depois de comportamentos e de práticas que antes as pessoas faziam de determinada maneira e depois foram obrigadas ou impelidas a agir de outra maneira e agora já estão... Há sempre quem vá buscar esses conflitos. Não é? Há sempre quem vá buscar esses conflitos. Mas também já há muitas pessoas que reconhecem que se não fosse toda esta atividade o território estaria muito mais abandonado. Por exemplo, quando nós temos campos de trabalho na reserva da Faia Brava e vêm 15 ou 20 pessoas dos mais diversos pontos de Portugal e muitas vezes também do estrangeiro, e aquela pequena aldeia de repente vê o seu café invadido por malta nova, cheia de vida mas que impacto é que isso tem na economia? Na economia daquelas pessoas tem impacto, e no facto de haver movimento na sua aldeia também tem impacto. E se formos lá hoje, então, ao princípio era um bando de maluquinhos que para aqui vinha, e o que é que eles fazem todos lá para baixo, e às vezes até, então, e são doutores e vêm-se meter aqui, portanto, vir um licenciado, meter-se naquele território que para eles é um, não sei, significado de tanto sacrifício e trabalho muito árduo e por aí fora. O que é que vêm estas pessoas que podiam viver numa cidade e ter aquela vida que nós sempre ambicionámos, o que é que vêm fazer para aqui? E agora as pessoas já olham um bocadinho, principalmente essas aldeias que estão mais próximas da zona da área da reserva, já têm essa sensibilidade. Não, o nosso território tem valor, traz pessoas, vêm investigadores, vêm pessoas passear e vêm turistas, e depois começam a aparecer os alojamentos locais e começa a haver uma procura dos produtos amêndoa, azeite, mel e por aí fora, e as pessoas reconhecem isso. E se calhar é muito importante haver agora um agregar de todas estas pequenas parcelas, porque nós temos o Parque do Douro de um lado, temos a Zona de Proteção Especial do Val de Coa, depois essa Zona de Proteção Especial inclui o Parque Arqueológico e a Faia Brava também está um bocadinho, tem áreas que são comuns já há estas duas outras classificações, não é? Isto porque eu comecei por dizer que quando há um reconhecimento do valor do território, demora um bocadinho a chegar este conhecimento e este reconhecimento às pessoas, mas chega e as pessoas veem aí uma mais-valia. A médio e longo prazo, a classificação Unesco vai trazer valor para... As pessoas vão considerar que é uma valorização do seu território e do seu património. Agora vou dizer aqui uma coisa que também me é muito pessoal e não sei se estou a dizer, mas é a minha visão, não sei se é uma coisa muito acertada. Por exemplo, o que é que se nota em Coimbra? Desde que a Alta de Coimbra foi classificada como Património da Humanidade, o turismo intensificou imenso. E pronto, isso veio trazer algumas desvantagens também, porque houve alguma descaracterização daquilo que era a vida no centro da cidade, mas houve esse aumento de procura por parte de visitantes. E eu penso que a Unesco é uma entidade reconhecida a nível mundial e muito conceituada, e se a Unesco está a dizer há valor naquele território, pelo menos isto vai fazer aparecer alguma curiosidade e as pessoas têm tendência a deslocar-se para esses territórios. E, portanto, eu acho que sim, que vai ser bastante importante. Não tem medo do turismo, ou do impacto do turismo, não é? Hoje pensa-se muito nisso, não é? Eu tenho algum medo disto, mas também temos toda a experiência do que é que já aconteceu de mal em outros lugares, não é? E, portanto, já se faz as coisas com um certo cuidado. Por exemplo, o COA nunca teve a visitação massiva que houve, por exemplo, em Altamira, não é? Que fez encerrar depois a visitação no interior das grutas. Portanto, todo este conhecimento que nós vamos tendo também nos ajuda a preparar um bocadinho melhor
como é que poderá ser esse impacto do turismo nestes territórios que têm que ser obrigatoriamente protegidos, nomeadamente haver alturas em que se pode visitar e outras em que não. Isto já acontece. Os visitantes da Faia Brava não são assim tantos, nós ficamos muito contentes por o número ir aumentando, mas mesmo assim há alturas do ano em que não se faz visitas em determinadas zonas da reserva, porque é época de nidificação e por aí fora, então também já se tenta proteger um bocadinho o espaço do impacto que a visitação poderá ter. Portanto, também já há esta forma diferente de pensar e sim, tenho medo do turismo massificado, mas também acredito que as coisas podem ser feitas de uma forma mais sustentável. E os seus alunos têm consciência da importância dessa dimensão aqui, do impacto que isso pode ter e da sua preservação? Eu acho que sim. Nós também forçamos isso um bocadinho. Forçamos no sentido de estamos sempre a chamar este assunto, não é? E eu acho que sim, que os alunos têm cada vez mais consciência daquilo que são, da riqueza que este património tem, dos seus aspectos singulares. O que é que o torna único, não é? Exato, o que é que o torna único, porque é que ele é especial e sempre que se desenvolve um projeto aqui na escola, normalmente sempre em parceria com outras escolas e com entidades externas. Cada vez que se desenvolve um projeto desses e que se aumenta o nível de conhecimento que os alunos têm sobre esse património todo, eu acho que este sentimento cresce, não é? E pronto, e depois também as crianças e os jovens hoje em dia estão a ser educados num ambiente muito mais global, em que há um maior respeito por tudo, pelas opiniões, ou pela diferença de opiniões, pela diversidade cultural e por aí fora. E de facto, a visão é essa mesma. E, por que não, também o património, não é? E acho que sim. Acho que valorizam bastante mais hoje do que no passado. Mas, pelo menos, há esse conhecimento e há alguma vontade. Nós vamos fazendo algumas ações. Isto vê-se nos miúdos, por exemplo... Estou sempre a falar com a minha mãe e ela nunca mais adere a esta coisa de separar o lixo. Isto ouve-se. Ou na hora de comprar, será que eu não consigo encontrar uma opção mais amiga do ambiente ou que pelo menos não gere tanto desperdício? Portanto, isto são tudo pequenas coisas que nós vamos... treinando com eles e vamos falando, e tantas vezes se fala que acaba por... Alguma coisa fica sempre retido, não é? E lá está. Eu não sei qual é que é a vontade de fazer coisas deles no futuro, mas pelo menos sabem que as coisas, quais é que são os problemas, conseguem apontar soluções e formas de vida para que todos nós possamos dar um contributo para termos um mundo ligeiramente melhor, ou pelo menos não tão mau. Por exemplo, vocês quando fazem as vossas atividades têm parceiros preferenciais? Ou trabalham sempre com as mesmas pessoas? Vão procurar? São eles que vos procuram a vocês? É um misto disso tudo. Portanto, há parceiros que são nossos parceiros de sempre, que são estes que estão aqui no território e muitas vezes também já tinham os seus programas de educação não é de educação ambiental, os seus programas educativos, não é? Todas estas entidades acabam por ter sempre uma parte educativa muito forte e a evolução foi neste sentido. Há uma entidade que propõe uma atividade à escola e a escola realiza a atividade quase na perspectiva de um consumidor, não é? Chega ali, faz e depois vem-se embora. E agora nós estamos a tentar canalizar as coisas para nós sabermos que aquele parceiro existe e quando um determinado grupo de alunos decide trabalhar uma temática, então somos nós que fazemos o contacto. Estamos a caminhar nesse sentido. Não quer dizer que não continuem pessoas a fazer-nos propostas e nós não tenhamos uma resposta positiva. Depois, temos a plataforma de ciência aberta, que está cá no território e que nos facilita muito o contacto com uma série de outros parceiros e também por aí nós conseguimos alargar um bocadinho este número de entidades com que participamos. E depois normalmente são ou investigadores que têm alguma ligação ao território porque ou viveram cá
de alguma forma este lhes é querido, antigos professores nossos que estão ainda nas universidades ou colegas e que acabam por ter alguns contactos privilegiados, e depois às vezes são mesmo convites que nós recebemos, estamos a desenvolver este projeto, querem, não querem, e às vezes sim, vamos abraçá-lo num todo, outras vezes vamos aproveitar só esta parte, pronto, e depois normalmente há um reescrever daquela proposta que nos é feita. Em função daquilo que são as nossas necessidades. Por exemplo, nós temos um projeto que está para começar já há 2 anos e que está a ir assim aos bocadinhos, porque as aulas começam, param, que tem a ver com a compostagem. E acho que este ano vamos finalmente ter um compostor e acompanhar aquele processo de compostagem todo do princípio ao fim. E isto foi uma proposta que nos foi feita por uma entidade. O projeto chama-se Devolver à Terra. E nós estamos a seguir aquilo que nos foi pedido por essas pessoas, mas o que está a ser feito está incluído num projeto muito maior, que é, por exemplo, a vontade de termos uma horta cá na escola e de podermos usar esse composto nessa horta. E essa horta vai aparecer porque uma outra entidade está a fazer um esforço no sentido de recuperar sementes de cereais e leguminosas característicos da nossa zona, portanto, variedades autóctones, e pareceu-nos muito interessante fazer aqui este balanço entre o geneticamente modificado e as sementes que são vendidas massivamente pelo mundo e estas que aquele grupo de pessoas anda aí a distribuir para... Portanto, as coisas têm sempre depois uma ligação em espiral e os projetos de cada escola acabam de estar todos um bocadinho relacionados uns com os outros, porque, por exemplo, depois, quando isso já estiver a funcionar bem, eu espero que as minhas colegas do primeiro ciclo venham à horta com as suas crianças e, se calhar, os alunos do primeiro ciclo não estão a pensar nem em sementes, nem em alterações de clima, não. Vamos à horta, vamos brincar, e pode ter essa perspectiva, não é? Então, os projetos depois acabam por estar sempre relacionados com muitas outras coisas e vão muito para além daquilo que nos foi proposto por quem tem um objetivo muito específico. E em relação ao património natural e cultural, eu aqui falo dos dois, acha que precisa ainda de ser inventariado, identificado? Sim. Acha que ainda há trabalho, há muito trabalho aí para fazer? Acho, porque é assim, eu acho que há muitas pessoas, eu própria, que não tenho assim uma noção do verdadeiro valor do património, não é? E se toda a gente consegue reconhecer que a Igreja de Escalhão é uma coisa magnífica aqui no concelho, ou as ruínas de Castelo Rodrigo, se calhar, por exemplo, uma sepultura escavada na rocha, e o atual dono do terreno, se lhe apetecer pôr ali uns cartuchos de dinamite e rebentar aquela pedra porque precisa de plantar mais meia dúzia de qualquer coisa, se calhar faz isso sem reconhecer a importância que aquela rocha e aquele buraco que ali estava tem, não é? Portanto, há ainda um grande trabalho a fazer, principalmente nesse património que acaba por estar assim um bocadinho mais camuflado, vá lá. E, portanto, acho que é muito importante continuar a inventariar tudo o que existe, a tentar arranjar um fio condutor, por exemplo, em termos cronológicos, porque as coisas acabam por estar mais ou menos nos mesmos espaços, mas nem tudo são lendas de Mouras encantadas, nem é tudo romano, não é? Há um arco, é romano, se calhar não é. Pronto, era importante haver este fio condutor e eles perceberem que as diferentes ocupações do território foram evoluindo em algum sentido e isso perceber-se. E depois esta questão do tempo faz muita confusão, principalmente às crianças. Agora estou a falar aqui nesta perspectiva. O ano passado é uma coisa, há 5 séculos atrás já deixa de fazer sentido, então se formos, por exemplo, para a geologia e lhe falo de milhões de anos, querem lá saber se foi ontem ou se foi... Não é? E as crianças não têm esta noção e, portanto, acho que era muito importante também essa informação passar um bocadinho para as populações e depois urge guardar
todas estas coisas da tradição oral que vão desaparecer e que estiveram aqui durante alguns séculos e que agora, num curto espaço de tempo, vão desaparecer porque a nossa forma de vida se alterou drasticamente, não é? E eu não sei se essas coisas estão registadas de forma exaustiva em algum suporte, não é? As histórias, as orações, as lenga-lengas, as medicinas, não é? Aquelas receitas e as ervas e outras coisas que fazem parte da cultura e que prevaleceram por séculos, não é? Uma enxada é uma enxada desde a pré-história até hoje, e depois de repente apareceu o arado, o trator, e essas coisas vão desaparecer. Portanto, acho que é urgente, já temos pouco tempo, já temos poucas pessoas com essas memórias e, portanto, daí essa importância toda. Eu posso dizer que esta minha perspectiva otimista que estávamos a referir é uma gota d'água comparativamente com todos esses problemas que existem. Há muita gente com falta de sensibilidade, porque esta sensibilidade que eu estou a falar é das crianças, é dos jovens, é destas pessoas que têm crescido nestes últimos, 10, 15 anos, neste ambiente de é importante valorizar o território e o património. Mas há imensas pessoas, adultos, que são as pessoas que hoje em dia têm capacidade para tomar decisões, que não estão muito disponíveis por questões até culturais. Por exemplo, a questão do fogo. A questão do fogo está enraizada nas pessoas. Se eu tenho um terreno cheio de mato, eu queimo e isto resolve-me o meu problema. E porquê é que lhe resolve o problema? Porque há 40 anos atrás, ao lado estava uma parcela de terreno lavrada e, portanto, o fogo chegava ao muro e parava. E hoje as coisas não estão assim porque as parcelas de terreno acabam por estar abandonadas em áreas bastante maiores e depois os fogos acabam por ter aquela dimensão que vamos conhecendo. Ou por exemplo, a questão do modernizar. O que é que está aqui isto a fazer? Não, este muro não presta para nada, vamos deitar abaixo e vamos fazer um muro em tijolo e em cimento. Portanto, isto ainda faz parte da forma de pensar de muito... Práticas, não é? São práticas que vêm desde... Exatamente. Não vêm desde muito tempo, mas é assim que estão habituados e é assim Por exemplo, eu recuperei uma casa há algum tempo e uma das primeiras pessoas que eu contactei para me fazer esse trabalho, ele dizia, não, eu deito-lhe a parede abaixo e faço-lhe outra. Eu disse, não, mas eu quero esta parede. Nem pensar. Depois vêm cá ver isto e dizem, o António deixou isto tudo torto. Não, eu este serviço não lhe faço. E não fez. Portanto, também há assim esta resistência e é cultural e tem a ver com a forma com que as pessoas viveram este tempo todo. E a ideia de viver no interior não presta nem traz mais-valias, isto também está ainda muito enraizado nas pessoas. Agora, o que nós tentamos e o que eu tento fazer é sempre contrariar um bocadinho esta tendência. O que é certo é que, por exemplo, não há uma carta arqueológica neste concelho, não é? Portanto, apesar de se investir bastante no património, e isso é um facto, também não vou negar, lá estamos a falar daquele património que salta à vista. E todo o resto, por exemplo, onde é que são os nascentes que alimentam as fontes? Aquelas pessoas que sabem vão morrer e ninguém vai ficar a saber isto. E é importante, porque se a fonte está no centro da aldeia e toda a gente bebe daquela água, se calhar faz sentido haver algum acompanhamento de todo este processo. E portanto, não há de facto o investimento que devia haver em todos estes aspectos que importa construir. Por exemplo, a qualidade da água nos diversos cursos de água também é preocupante. Precisamente pela biodiversidade e pelo impacto que isso poderá ter até nas populações humanas. E faz-se o que se pode. Isto não é propriamente uma prioridade. A conservação do património acontece, mas não é prioridade. Não se educa a comunidade de uma forma geral
de forma sistemática. Vai havendo bastantes iniciativas e às vezes nessas iniciativas qual é que é a minha postura? É que coisa tão maravilhosa e estão aqui 15 ou 20 pessoas. Seja um espetáculo de música clássica, seja uma visita guiada, por exemplo, a Castelo Rodrigo ou outro ponto com maior interesse, vê-se muito pouco mobilizar as pessoas do Concelho de Figueira para participar nessas iniciativas. Isto às vezes é uma dificuldade. Para mim é um privilégio, não é? Porque quanto mais pequeno é o grupo, mais se aproveita e maior proximidade há a todo o processo. Mas fico um bocadinho triste como é que isto está a acontecer aqui e as pessoas não têm a sensibilidade para sair das suas casas, para deixar... Será porque não sentem que aquilo é delas? Às vezes é um bocadinho isso, não é? Às vezes é um bocadinho isso. Porque... Lá está, as gravuras vieram de fora, a Unesco disse, isto é de valor. E foi uma guerra, não é? Literalmente, não é? Foi complicado. E essa guerra não, esses argumentos prevalecem até hoje, não é? Ainda há muita gente a dizer, e se tivéssemos uma barragem em Foscoa? Isto porque, na altura, naquele período imediato, de facto, para construir a barragem iam aparecer muitos postos de trabalho, mas que tinham a duração do período de construção da barragem. Mas ainda hoje há pessoas a falar disso. E se tivéssemos construído a barragem? E pronto, e quem anda a investir neste tipo de coisas só promove atraso, precisamente por causa daquelas atividades que foram proibidas. Portanto, ainda há algumas pessoas que têm esta mentalidade. E vai continuar a haver, penso eu. Aí nessa parte, da parte do património natural, ainda há outra coisa, que é a ideia de que as associações que estão no terreno têm capacidade para repovoar certas espécies. Nem a legislação permite, nem há recursos para fazer essas coisas, não é? Mas eles vão de noite e libertam lobos. Por exemplo, eu tinha uma menina que há uns 2 ou 3 anos que atribuía a existência de cobras de grande dimensão aqui na região porque foram libertadas pelos técnicos da Reserva da Faia Brava, e depois o exemplo que ela dava era o meu tio, o meu vizinho viu uma víbora cornuda enorme e toda a gente sabe que essa cobra é uma coisa assim, não é? Portanto, pronto, são aqui uns conceitos errados que crescem na cabeça das pessoas que não conseguem ver muito bem qual é que é o trabalho real das associações que estão no terreno. Pronto, e estas pessoas vão continuar a existir. Mas durante muito tempo as pessoas não viram, não é? Durante muito tempo as pessoas não se aperceberam. Só quem vivia lá perto e via passar quem desenvolvia os trabalhos permanentemente. Por exemplo, a minha aldeia é relativamente perto da reserva e durante mais de 10 anos ninguém fazia ideia se andava ali um grupo de pessoas a comprar terrenos e a preservar. Ninguém tinha noção disso. Portanto, houve algum tempo em que as pessoas nem sequer se aperceberam. Quem vivia mais perto, de facto, pôs essas desconfianças todas. Qual é que é o interesse destas pessoas neste território que eles desvalorizavam tanto? E depois, a certa altura, foi quase um boom de informação. Foi quando começou a vir mais gente ao território por causa dessas atividades. Foi quando começou a ser divulgado na comunicação social e agora mais recentemente nas redes sociais. E começaram a vir estagiários fazer aqui os seus estágios. E vinham estrangeiros, exato, que são... Normalmente as pessoas conhecem toda a gente e se vem uma cara nova já é estranho. Se vem uma pessoa alta, loura de olhos azuis, então aí topa-se a milhas, não é? E então tudo isto começou a ser alvo de curiosidade. Depois são os miúdos que vão para casa e contam. Fui ali e gostei. Fomos acampar este fim de semana com a professora a um sítio fascinante, ou espetacular. Portanto, os miúdos depois também vão para casa com estas conversas e a informação acaba por passar um bocadinho. Por exemplo, agora está a haver um programa
pretende avaliar as condições do território para uma eventual expansão das alcateias de lobo e no fundo só se está a perceber se há continuidade de habitat e se há alimento e por aí fora. E se o lobo regressar a estas terras é porque naturalmente se expandiu e já há confusão há um projeto para trazer lobos, quer dizer, onde é que eles estão? Não se fabricam, mas as pessoas pensam um bocadinho assim, não é? É um trabalho que tem que se continuar. Informar, de estar em contato com as pessoas, de recolher aquilo que foram as vivências das pessoas naquele espaço. Eu tenho uma história que vos vou contar que é maravilhosa. Portanto, eu vivi muitos anos na casa dos meus avós e na casa dos meus avós havia enxadas de todos os tamanhos. E eu nunca percebi, nem nunca pensei, nem parei um segundo para pensar porque é que havia umas grandes e outras mais pequeninas e mais arredondadas. Eu nunca pensei nisto. E uma vez, há 8 anos, 10 anos, nós estivemos todo dia na reserva, depois parámos numa aldeia que se chama Val de Afonsinho, estávamos a beber água lá no chafariz e havia 4 ou 5 senhores que estavam ali sentados debaixo de um plátano magnífico que ali existe e começámos a conversar, então vêm da reserva. E houve um senhor que disse assim: eu gastava lá 3 enxadas por ano a cavar. E só nesse momento é que eu percebi que aquela enxada mais pequenina da casa dos meus avós já foi grande como as outras e o metal foi desgastando à medida que foi sendo utilizada. Portanto, estas histórias que essas pessoas que tinham os seus olivais, porque toda a faia brava era cultivada e os sítios mais inacessíveis nem sequer um arado com tração animal lá chegava, não é? As pessoas cavavam o terreno. E então aquele senhor dizia, eu gastava lá 3 enxadas por ano. Portanto, as cavadelas que aquela criatura tinha que dar para provocar esse desgaste todo na lâmina da enxada. Portanto, nós tentamos sempre fazer essa aproximação às pessoas, de as fazer perceber que a vivência que elas tiveram no território continua a ser muito importante para nós, que estas atividades todas que estão a desenvolver neste momento e todas as iniciativas, de certa forma, vêm dar seguimento àquilo que foi a vida delas ali naquele território, que o território está a ter um valor diferente, mas não deixa de ser valor. E não deixa de ser delas, não é? Exato, e não deixa de ser delas. Aliás, a área está vedada com o intuito de prevenir que as manadas de vacas e cavalos saiam e provoquem danos nas culturas que estão ali à volta, mas não há portas fechadas, não há cadeados, as pessoas podem abrir, entrar. É claro que a associação entende que é sempre simpático telefonar e dizer vamos passar ou outra coisa qualquer, mas os trilhos estão marcados, as pessoas podem aceder livremente, não foi um território que foi tirado às pessoas, apesar de ter sido comprado, ou praticamente todo comprado, e de facto ter um proprietário, que é a associação, mas continua a estar aberto à comunidade em geral e obviamente a todas essas pessoas que ali viveram as suas vidas inteiras. Eu nunca me adaptei bem à vida na cidade. Eu gostei muito de viver em Coimbra e vou sempre lá. Agora faço ao contrário. Eu passo sempre as minhas férias lá em casa dos meus pais e gosto muito de ir a Coimbra. Mas o que é certo é que eu nunca me imaginei a viver a minha vida toda lá. É claro que eu tive que andar lá na universidade, porque aqui não havia, mas eu nunca me imaginei a viver sempre num centro urbano, nunca me imaginei a viver dessa forma. Aliás, a nossa casa era e é, agora já não é tanto, na periferia da cidade e tínhamos muito espaço para brincar e um grande pinhal e sempre tivemos muita liberdade para crescer em contacto com o campo. Mas depois eu vim trabalhar para aqui, foi um choque. Eu quando vim, eu vinha convencida que isto era tudo à minha imagem e semelhança e não era verdade, não é? Eu ainda tive alguns problemas, não vou dizer problemas de integração, mas a certa altura eu pensei, eu se calhar tenho que ver como é que é a maneira de pensar e de agir das pessoas antes de mostrar tudo o que penso e sei por aí fora. Não, portanto, tive assim um bocadinho essa fase de adaptação. Mas depois,
O que é que eu encontrei aqui? Encontrei estabilidade em termos profissionais. Se eu tentasse encontrar uma escola sempre perto de Coimbra, eu se calhar nunca tinha estado 2 anos seguidos no mesmo lugar. E depois encontrei uma escola que sempre me deu liberdade para eu fazer o que eu entendi que tinha que fazer em termos de projetos fora do currículo. Era uma escola já com muita dinâmica, apesar de pensarmos que estava tão isolada, e eu, quando vim para aqui, apanhei precisamente aquela transição do... Portanto, eu quando vim para aqui, chegou aqui uma professora com uma licenciatura e com um estágio, e isto fez alguma admiração às pessoas, porque para tão longe... Normalmente vinham aquelas pessoas que não tinham uma habilitação na docência, mas tinham licenciaturas afins e que também eram bons professores e que, portanto, eram sempre os últimos a ser colocados e vinham parar aqui. E depois, em 4 ou 5 anos, os quadros encheram e esta realidade mudou drasticamente, mas apesar de ser a escola que estava mais longe do Porto, mais longe de Aveiro, mais longe de Coimbra, porque as pessoas vão concorrendo sempre, deixam para o fim as escolas que estão mais longe. Aqui já havia uma grande dinâmica em termos de atividades e eu percebi também um bocadinho isso e fui convidada por quem já cá estava a integrar aí alguns projetos e depois fui sempre construindo os meus próprios. E de facto foi a escola que me prendeu mesmo aqui a Figueira, e eu nunca mais saí daqui porque sempre gostei muito do trabalho que aqui fiz e tive a oportunidade de fazer uma série de coisas. Eu já desempenhei aqui nesta escola praticamente todas as funções que é possível. Há aí 2 ou 3 que nunca me calharam e se calhar nunca me vão calhar, porque também nós temos mais afinidades com certas áreas, mas vou assim mais ou menos a meio da minha carreira e já fiz tudo o que havia para fazer. E depois precisei de me reinventar para continuar a ter estímulos. E pronto, e isso aí também foi muito bom, porque me fez saltar por estas etapas todas. E se eu hoje sou muito fã e uma fiel seguidora desta perspectiva de ciência cidadã e escola aberta, é porque eu já esgotei as outras coisas todas que tinha, pronto, todas as outras formas de trabalhar que conheci no passado e agora o que é que eu vou fazer? E agora eu vou experimentar uma coisa nova. E foi sem dúvida a escola que me fez ficar aqui estes anos todos. Mas, claro, eu vivo na casa dos meus avós e não me imagino viver noutra casa. Vivi aqui imenso tempo, sempre em casas alugadas, e pensei muitas vezes, vou comprar uma casa, mas porquê é que eu havia de comprar uma casa se eu queria aquela? E só quando, de facto, foi possível, e o meu avô ainda vivo, com o aval de toda a família, decidiu dar-me aquela casa para eu fazer lá as obras que entendesse. Só nessa altura é que eu pensei assim, não, eu vou mesmo investir tudo o que tenho e que não tenho, porque é aquela casa, porque senão tinha sido mais difícil, se calhar, também tomar essa decisão. E portanto, é uma mistura disto tudo. E depois o projeto da Faia Brava também sempre me apaixonou muito e eu passava lá todo o meu tempo livre. Agora tenho um filho pequenino, parei ali assim uns tempos, mas tenho muita vontade de voltar ao meu trabalho. Portanto, eu faço parte dos órgãos sociais da associação, mas para mim a Faia Brava significa todas as horas de voluntariado que eu fiz no campo e não tão na qualidade de elemento da direção. Portanto, a tina voluntária é muito mais gratificante, sem dúvida nenhuma. E pronto, então entre estas 3 coisas, a minha família, a minha escola e o projeto da Associação Transumância e Natureza e da sua reserva é que me continuam a aprender aqui. Que expressões ou que palavras é que associa a designação reserva? Neste caso não tem de ser necessariamente da biosfera, mas a ideia de reserva. Então, eu acho que reserva neste caso seria um espaço, não é? Ou um território com características especiais ou particulares. Portanto, é uma coisa especial e por essas características especiais importa de alguma forma preservar
E ao mesmo tempo que é importante preservar, também é importante atualizar, não é? É importante não deixar sair de moda, vá lá. Não é bem neste sentido que eu quero falar. O que eu quero falar é fazer com que esse espaço continue sempre a ter importância. Pertinente, não é? Exato. Quero fazer aqui uma comparação com, por exemplo, muito património que nós temos, que de tão fechado que esteve, cheira a mofo e não interessa a ninguém, não é? O património tem que ser algo vivo, algo que também cresce e também se adapta, e a conservação da natureza que nós fazemos hoje não é igual àquela que se fazia há 100 anos atrás. Portanto, tem que se articular isto. Por um lado, importa preservar e proteger todo aquele potencial que é importante porque é único, ou de alguma forma tem características muito especiais, mas ao mesmo tempo articular isso exatamente, com todas as outras perspectivas da sociedade. O que significa para si a reserva da biosfera da Meseta, não é? Se tem significado ou se não tem... Então, como eu já lhe disse há bocadinho, é uma novidade para mim. Eu não sabia que essa classificação já existia e que tinha uma reserva da biosfera tão próxima de casa. Eu não sabia disso. Portanto, porque a sua casa está dentro da reserva. Exatamente. Então, o que é que significa para mim? Significa uma oportunidade que está aqui a abrir-se, alguma esperança também, uma aposta em todas as coisas boas que esta classificação pode trazer para o território e para a minha vida em particular. É isso que ela significa para mim. E a vontade de descobrir e de me envolver em todas as iniciativas que possam vir a ser desenvolvidas e levar esse conhecimento a outras pessoas e alertar para isso. Sabias que vivemos numa área que faz parte... Acho que esse vai ser o meu papel principal em todo este processo.